Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o acadêmico Fabrício de Carvalho, meu RU é 2378997. Eu sou acadêmico do Centro Universitário Internacional Uninter, sou de Itajaí, Santa Catarina, e essa apresentação é em relação ao meu projeto educacional em artes visuais. É uma das etapas para a finalização da minha monografia. A arte é, sobretudo, a habilidade de olhar para uma coisa e enxergar outra. Vic Muniz. Introdução. O título da minha monografia, né, que foi a inspiração para a construção desse projeto educacional em artes visuais, é o seguinte: lixo extraordinário, o audiovisual como ferramenta pedagógica nas aulas de artes visuais. O tema do projeto educacional em artes visuais, inspirado: o ensino da arte contemporânea para estudantes do ensino fundamental, anos finais, ensino médio ou para jovens e adultos, por meio do documentário Lixo Extraordinário 2010 e do artista Vic Muniz. Carga horária e periodicidade. A carga horária 4 horas, dividida em 2 encontros, cada encontro de 2 horas. Público-alvo, como foi comentado anteriormente, estudantes do fundamental anos finais, estudantes do ensino médio e jovens e adultos. Justificativa do estágio online, né, em meio à Covid-19. A ideia de realizar a monografia com esse tema surgiu no ano passado nesse contexto pandêmico. Por causa desse contexto, houve a necessidade de me aproximar das tecnologias para conseguir acompanhar, né, para conseguir dar conta desse processo de ensino-aprendizagem intermediado pela tecnologia, intermediado pelas telas, pelas diversas telas, né, computador, celular, tablet, enfim. Então houve essa necessidade de se aproximar e se habilitar para conseguir acompanhar, né, o dia a dia desses jovens, né? Então por causa disso eu aprendi a trabalhar um pouco com OBS Studio, com Filmora Editor, com Power Direct, que é um editor de vídeos para o celular, fazer algumas edições de alguns aplicativos também no celular, edição de imagem, trabalhar com Zoom, trabalhar com Meet, enfim, N aplicativos, né? E para conseguir propor atividades, né, dentro desse contexto, assim, que seja atrativo e que faça sentido para o aluno, né? Então, por causa disso, né, nessas pesquisas, assim, que eu tinha também que desenvolver, né, o meu estágio em projetos de artes. E dentro lá das possibilidades tinha um cineclube e eu decidi fazer o cineclube e eu escolhi a obra, o documentário, né, Lixo Extraordinário. E eu escolhi essa obra porque eu já tinha visto essa obra antes de iniciar a faculdade. E essa obra ela já tinha me marcado muito, assim, pela potência dela, né? Tanto desses aspectos sociais que a obra aborda, né? Tanto quanto essa questão do aspecto dessa transformação que todo o processo poético do artista, né, reverbera em todos os participantes, né, ajudando e potencializando muito a causa daqueles catadores, aquelas pessoas, né, ressignificando vidas e ressignificando também objetos para a composição das obras, né? E principalmente que essa obra ela é possível para se abordar o tema arte contemporânea, analisando essa obra por essa ótica e todas as demais obras também do artista, né? Então abre um leque muito legal, sem falar que estamos falando também do audiovisual, né? Que é uma outra possibilidade também de desdobramento para trabalhos futuros em sala de aula com jovens, e essa questão também do documentário, essa questão da pesquisa, do TCC, né, foi realmente no intuito de querer aprofundar essas possibilidades de se trabalhar o audiovisual e esse documentário em sala de aula. Então foi esse o principal motivo, assim, né? Objetivos. Objetivo geral é desenvolver uma oficina para a criação de obras artísticas
a partir dos trabalhos e do processo poético do artista Vic Muniz, presentes no documentário Lixo Extraordinário. Objetivos específicos, então, é conhecer a arte contemporânea a partir das obras do artista Vic Muniz e do documentário Lixo Extraordinário, né, que é da direção da Lucy Walker, co-direção João Jardim e Karen Harler, duração 90 minutos, a classificação etária é livre, ele foi lançado em 2010. Então, é conhecer, né, a arte contemporânea através dessa obra. Depois, identificar as principais características da obra artística de Vic Muniz presentes no documentário Lixo Extraordinário, né? A gente vai fazer então essa leitura, como eu falei anteriormente, nessa ótica da arte contemporânea. E depois planejar e executar a criação de obras com os participantes utilizando materiais recicláveis. Então, por isso que foi o intuito de dividir esse encontro de 4 horas em 2 encontros de 2 horas, porque nesse intervalo de um encontro até o outro, eles teriam um tempo hábil de coletar e recolher material reciclável para fazer a sua própria obra, inspirados nesse processo poético do artista Vic Muniz. Então eles iriam fazer algum registro a seu critério, ou trazer algum registro que eles já tenham, né? E depois fazer a composição dessa imagem, né, através desse processo de colagem de materiais, né, assemblagem. E depois, no final, fazer fotografar o registro das criações. Fundamentação teórica. A fundamentação teórica teve muita base nesse livro aqui, disponibilizado pela faculdade, que é dessa autora Amanda S. Torres Cunha, que é um livro que ele traz várias referências teóricas, várias referências e citações teóricas, e dentre essas citações tem essa aqui, que eu vou ler agora para vocês, que é: a arte vem validando as conexões entre as linguagens artísticas, vem validando as conexões entre as linguagens artísticas, especialmente desde a segunda metade do século XX, pois, como Michel Archer, 2001, página 1, ressalta, depois de 1960 houve uma decomposição das certezas quanto a esse sistema de classificação. Isso é uma obra clássica, é do Renascimento, é impressionismo, expressionismo, enfim, surrealismo. Foi se dissolvendo essas classificações. Sem dúvida, alguns artistas ainda pintam e outros fazem aquilo a que a tradição se referia como escultura, mas estas práticas agora ocorrem em um espectro muito mais amplo de atividades. Por isso, dizemos que na arte contemporânea não existem barreiras para as experiências a partir dos materiais e dos suportes. Eles não estão limitados a uma classificação. Esse leque de possibilidades de experimentações está muito mais amplo. O artista contemporâneo vai além não só dos materiais tradicionais elaborados pela arte, mas também de seus procedimentos, escultura, pintura, desenho, gravura e etc. Ele toma a liberdade de explorar os materiais mais variados que compõem o mundo e de inventar o método apropriado para cada tipo de exploração. Essa citação se encaixa muito no processo de criação dos artistas contemporâneos e do Vic Muniz, porque ele trabalha com diversos materiais inusitados para a composição de suas obras, e cada material, cada elemento oferece a ele um processo poético diferente. Então cada material vai levar ele para um caminho de experiências e experimentações diferentes, diversificadas. Temos aqui então, vamos ver só algumas obras do artista rapidamente. Essa primeira obra é um autorretrato do artista feito em 2003 com um furador de papel. Sabe aqueles furadores de papel? Então ele foi furando, ele foi coletando, enfim, a sobra, quando desse processo de você furar o papel, aquela bolinha de papel, e fez a composição do seu autorretrato. Ele utilizou centenas, milhares dessas bolinhas de papel, né? Trabalhando também com esse conceito de entendimento de luz e sombra. Essa outra obra aqui no lado é chamada Crianças de Açúcar, de 1996, ou Sugar Children.
É uma obra muito importante na carreira do Vic Muniz, né? Foi uma obra que alçou ele à fama, assim, que deu visibilidade para ele. Ele fez o registro de crianças caribenhas de famílias pobres que trabalhavam e cortavam cana de açúcar, né, nas plantações de Saint Kitts. E ele fotografou as crianças e reconstruiu o contorno da imagem, né, com o açúcar, com esse elemento do cotidiano dessas crianças, né? Tem até uma frase interessante que eu peguei ali nesse site Cultura Genial, que foi o seguinte, que o açúcar é uma referência tanto à doçura e à pureza das crianças, como ao material que as condena à pobreza. Uma obra muito forte, assim, muito impactante desse ponto de vista controverso, né? Enfim, mas já se vê assim na obra do Vic Muniz essa preocupação social, né? De denúncia, de questionamento. E a obra ao lado é de uma das, vamos dizer assim, uma das pessoas, uma das participantes do documentário Lixo Extraordinário, a irmã, né, que ela é responsável, a responsável pela fazer a refeição do pessoal lá, né? Ficou uma obra belíssima. Temos aqui também a Mona Lisa, Leonardo da Vinci, que ele fez em 1999, onde ele fez essa releitura dessa obra utilizando dois elementos bem importantes, que é o seguinte, cotidianos na verdade, né, que é a geleia de uva e a pasta de amendoim, utilizando para isso também só um fundo branco. E na obra aqui ao lado é a Lampedusa, que é uma obra de 2015 na Bienal de Veneza, onde ele fez em forma de protesto contra o fim de um projeto chamado Maris Nostrum, onde era um projeto que fazia o resgate de diversos imigrantes, né, que vinham ali pelo mar do Mediterrâneo. E até essa referência desse barquinho de papel, né, dessas dobraduras, feito a partir de impressão de jornal, né, ele fez esse questionamento, porque depois que terminou esse projeto de estar recolhendo esses imigrantes, né, assim, ao mar, eles colocaram outro projeto de controle de fronteiras, né? Então diversas pessoas morreram por causa disso, né? Essa outra obra aqui é uma obra que ele fez com cartões postais lá de Paris, retratando Paris. E essa outra obra aqui, ele fez esse ícone pop, né, integrante dos Beatles, John Lennon, utilizando somente o fundo, né, o café, as duas xícaras e o café dentro das xícaras. Então a gente já consegue observar quanto de material inusitado o artista utilizou nessas obras aqui. Metodologia de ensino, perdão. Vai através de uma abordagem triangular de Ana Mãe Barbosa. Então teremos a primeira ação de ler, que é mostrar o documentário Lixo Extraordinário, e depois a ação de contextualizar, onde a gente vai conversar sobre diversos aspectos, temas transversais, sobre essa questão de entendimento de desigualdade social, consumismo, obsolescência programada, diversas questões além dessas que estão aqui elencadas, né? Arte contemporânea, análise das obras, materiais diversos, assemblagem, que é essa questão da colagem com materiais, né? Fronteiras borradas, essa questão do híbrido na arte contemporânea, né? A gente não tem mais aquele lugar específico da classificação, fica difícil de definir os limites, as barreiras entre uma linguagem e outra, né? Essa ação do fazer, que é essa questão deles realizarem a sua própria obra de arte, inspirado nesse processo do Vic, a continuação da ação, que são em 2 etapas, orientações e cronograma, a gente serão avisados desde o início de todas as etapas, né, já para eles se prepararem, e a avaliação do processo. A avaliação será desenvolvida de forma processual, né, acompanhando todos eles de perto desde o início da oficina, a partir de exercícios individuais e coletivos de leitura de imagens e de produção de adereços por meio da técnica de assemblagem.
A identificação das principais características das obras do artista Vic Muniz, do documentário Lixo Extraordinário, e a criação individual de uma obra bidimensional. Então, essas são as referências utilizadas para o projeto de artes visuais, né? Esse projeto educacional de artes visuais. Eu agradeço muita atenção. Muito obrigado.